Olá, eu sou Marcos Brioski e esse é o Abraterm em Foco, o seu podcast em termografia médica. O conteúdo mais atualizado do momento, trazendo a você especialistas de diferentes áreas e convidados experientes do mundo inteiro. Esta é uma iniciativa da Associação Brasileira de Termologia Abraterm. Juntos somos mais fortes. Olá, estamos aqui para mais um Abraterm em Foco e hoje o nosso convidado, o professor Dr. Sidney Stray. Ele que é especialista em medicina da família, comunidade de medicina do trabalho, mas especialmente especialista em acupuntura, onde desenvolve um trabalho muito bacana, muito interessante, novo, que é a neuromodulação, da curso de neuromodulação, treinamento voltado a equilíbrios miofasciais, a avaliação postural, tudo junto com acupuntura e neuromodulação. Ele é formado na Fundação Faculdade Federal de Porto Alegre e vem hoje participar conosco aqui numa discussão de um artigo, né, Sidney, que é relacionado aí aos meridianos da acupuntura. Tudo bom, Sidney? Tudo bom, Marcos? Obrigado pelo convite, né, para falar sobre esse artigo. É um artigo, de certa forma, bem interessante, mas com alguma dificuldade da questão da tradução, porque é um artigo que foi escrito em inglês, porém com, digamos assim, características de mandarim. Então, às vezes, não ficou tão fácil assim a interpretação, muito tempo pensando sobre a interpretação, o que será que eles queriam nos dizer. Mas vamos lá, estamos aqui para apresentar. A ideia é mostrar um pouquinho desse assunto, que não tem muita coisa assim, né, relacionada à imagem térmica, tomografia e meridianos, e volta e meia o pessoal questiona, pergunta, então existem muitos trabalhos procurando explicar o que são os meridianos e cada um traz um ponto de vista. E o objetivo desse trabalho que foi escolhido aqui é para ver qual que é o ponto de vista desse grupo, né, que é um grupo lá de coreano e chinês, usando termografia. Então, fica à vontade aí, Sidney, para a gente ir discutindo e vamos ver o que aparece de dúvidas no caminho. Vamos colocando aí, primeira questão do título, né, traduzindo aí para o nosso português. Então, a linha termal alta, uma linha de superfície, que é tipo meridiano, obviamente, né, justamente é o que eles querem colocar como evidência. Então, a linha termal alta como evidência da existência de meridianos no corpo humano. Aqui está o identificador, né, objeto digital do artigo, e, por favor, não me peça para nomear os autores, porque realmente ia ser muito difícil aqui. Então, vamos passar essa etapa, eu não consigo dizer o nome deles. Importante que é do Departamento de Acupuntura, pessoal da medicina tradicional chinesa, parece, né? Bom, vamos voltar aqui então. E o Zandong é o do Instituto Chinês aqui de Medicina Tradicional. Bom, é o pessoal ligado à acupuntura e, através, então, desse conhecimento de acupuntura, eles vão tentar aí publicar esse artigo, né, fazendo, o objetivo é provar justamente a existência dos meridianos, que até hoje é algo que não foi possível, até então, né? Então, o meridiano de acupuntura é o canal através do qual Qi e Shui fluem. Eu sei que muitos colegas aqui não estão familiarizados, então vou falar um pouquinho sobre isso. E a acupuntura tem muitos milhares de anos de história no tratamento de várias doenças. No entanto, até agora, não haviam poderosas evidências que comprovassem, né, a existência dos meridianos até o momento. Então, aqui eu coloquei só exemplos de meridianos, o meridiano da bexiga, o meridiano do vaso governador, e Shui significa sangue na MTC, na medicina tradicional chinesa. É uma conotação diferente da medicina ocidental, obviamente, né? E que não pode ser separado do Qi. Então, aqui fala justamente no resumo do artigo, Qi e Shui, e o Qi não pode ser separado porque é o Qi que move o Shui. O sangue, então, o Shui, possui a função de nutrir e umedecer o organismo, além de dar origem e suporte à mente, que em chinês seria o Shen. Então, eu vou só relacionar aqui mais esses outros elementos, né? Através de 5 substâncias vitais, a medicina tradicional chinesa consegue harmonizar o nosso organismo, retirar todas as impurezas que atrapalham e atrapalham o bom funcionamento. O Qi é a energia, o Shen é a mente, Shui é então o sangue, que é o que foi mencionado até agora, Jing, a energia ancestral, Jin é líquidos corpóreos orgânicos, que constituem então a base material para as atividades fisiológicas de Zhang Fu, que são os órgãos e vísceras. Então é isso que o artigo
tenta provar a visualizar a existência, digamos assim, desse meridiano, a visualização através da termografia. Vamos lá, então. O objetivo é justamente o que eu acabei de explicar, explicar que a linha termal alta, tipo meridiano, é uma evidência poderosa para provar a existência de meridianos no corpo humano. Existem muitas pessoas que não acreditam na acupuntura exatamente porque não conseguem ter, digamos assim, visualizar a existência do meridiano, que é algo que foi descrito há muitos anos, né, pelos chineses. Métodos. Bom, a indução da linha termal alta semelhante ao meridiano e o efeito de cura de doenças nos órgãos-alvos conectados ao longo do meridiano pelo estímulo de luz de pulso mineral. Foi pesquisado e analisado. Então, eles, através de um pulso, de uma luz, chamou de luz de pulso mineral, um aparelho que dá esse estímulo, induzir uma linha semelhante a esse meridiano. E não só a indução do trajeto do meridiano, mas também a cura de doenças relacionadas a esse meridiano. Então, eles queriam provar exatamente isso, né? Que, ao estimular, além de mostrar, através da termografia, a linha do meridiano, que também tivesse o efeito, já que estão estimulando no ponto, com funções de determinados meridianos, também a cura de doenças. Os resultados, as linhas termais altas semelhantes a meridianos, então foram induzidos ao longo do curso clássico dos meridianos na superfície do corpo humano, e simultaneamente doenças refratárias internas, como a síndrome nefrótica e a angina de peito, foram tratadas nos órgãos-alvos, conectados ao longo dos meridianos sem o uso de medicamentos, e simplesmente pelos estímulos de luz de pulso mineral. Conclusões. A linha termal alta, semelhante ao meridiano, então, é a evidência poderosa para provar a existência de meridianos no corpo humano. A partir de agora, então, o estimulador estimulador de luz de pulso mineral, né, que é chamado de versão 1, deve ser um protótipo, pode induzir, então, a linha termal semelhante ao meridiano e pode mostrar o efeito de cura não medicamentosa no órgão-alvo conectado ao longo da linha semelhante a meridiano. Então, eles concluíram que realmente esse aparelho conseguiu estimular, conseguiu mostrar, evidenciar a linha termal semelhante a meridiano e também curar. Então, realmente comprova a existência do meridiano e a função também dos pontos que foram estimulados com propósito terapêutico. Então, eles repetem muito no artigo, né? E eu deixei o artigo conforme eles colocaram. Então, existe muita repetição. Então, a introdução, o meridiano de acupuntura, que já foi dito, o Tichy eflui, então eu não vou ler tudo isso. E muitos milhares de anos de história que curam, tratam tratamento de várias doenças, mas até agora não haviam ainda evidências, poderosas evidências, que comprovassem a existência dos meridianos. Isso até o momento. Então, tentativas várias foram já realizadas para visualizar o trajeto do caminho energético, que são os meridianos, por vários métodos técnicos físicos, né, e por diferentes autores. Entretanto, os resultados disponíveis até então são controversos e não podem ser considerados e não podem ser aceitos como prova dos meridianos. Isso é interessante, né, Sidney? Isso. Você que estuda bastante acupuntura, que mesmo eles, né, que tem toda a história e toda a evolução e, né, a raiz lá da formação dentro da acupuntura, eles mesmos não têm essa comprovação até hoje, né? Não é claro. Quer dizer, exatamente, é o que eles tentam provar nesse então, existe aceito um conceito que não tem uma prova ainda. Né? Então, é interessante que eles mesmos estão atrás disso também, de mostrar a evidência. De várias maneiras, outros estudos de outros autores, e aqui ele tenta trazer uma comprovação dentro do que ele conhece do assunto, né? E ele coloca aqui também que já foi usada, inclusive, a tecnologia termográfica, infravermelha, para visualizar o meridiano de acupuntura lá na década de 80, né? E mesmo assim, os critérios de visualização até então, ao longo do trajeto clássico dos meridianos, especialmente no braço e perna, são estimulados pela acupuntura, a moxa,
e vários estímulos, né, mas não são visualizados. Os estudos falharam nesse sentido, né, de mostrar, então, o meridiano, com os métodos de acupuntura, moxa, estímulos por laser. E aqui na figura 1, na próxima figura, é justamente mostrando, então, que esses experimentos, onde usaram agulha moxa, infravermelho, laser e agulha elétrica, que aqui no caso são as agulhas colocadas no paciente, que deveriam mostrar, através da termografia, o meridiano, no caso na figura C aqui, não mostrou. Então, digamos, a agulha, o agulhamento, a moxa infravermelho, não foi capaz de reproduzir uma linha termal, né, então, semelhante ao meridiano da MTC, ao meridiano clássico. É interessante assim, né, porque a primeira pergunta que eu faria assim, mas quem falou que deveria aparecer um meridiano, né? Baseado no quê, né? E outra, a gente está falando de uma pessoa com normal, será que a pessoa normal teria que aparecer alguma imagem de meridiano alterado? Então, tem muita confusão nessa. Eu digo assim, até para a gente, não criticando o trabalho em si, mas se a gente fosse tentar recomeçar um estudo nesse sentido, Sidney, eu penso por assim, onde começar, né? É muito difícil, né? porque por que deveria aparecer o meridiano, né? Claro, tu está estimulando os pontos de acupuntura, os pontos descritos na MTC. Então, esses pontos, como agem no corpo, então, nesse sentido, eu acredito que se acredita que deveria aparecer, então, o trajeto do meridiano através, então, da termografia ou de outro método de visualização. Mas isso é que estão buscando, mostrar isso. E até então, nada foi possível nesse sentido. Aí já também não é uma informação muito verdadeira, né? Porque, por exemplo, tem estudos com moxa que eles mostram o trajeto todo, deixou bem claro. Eu tenho uma publicação com laser, acupuntura, que faz estímulo intestino delgado na mão, e você tem toda uma alteração na face, e tanto também imagem de bexiga 2 lá na fronte, com alteração no eu não quinto sei de dedo do quando pé. exatamente esse artigo, eu tentei achar a data dele, não. Então, na época que eles fizeram, pelo menos, eles não relataram esse tipo de visualização. Então, obviamente que as coisas já... Não sei qual foi a data da publicação desse artigo, eu recebi para traduzir, e eu procurei e não localizei. Não, eu não digo assim o fato a questão ainda é mesmo mostrando nesses artigos a estimulação distante, que parece seguir um caminho do meridiano, esses mais evidentes, mesmo assim ainda fica difícil de fazer um estudo com o meridiano, né? Então, sim, você começaria numa pessoa normal e faria o estímulo nela, e será que ela vai seguir um padrão do meridiano? Será que eu teria que fazer uma agulha distante ou fazer um caminho como ele fez ali, né? Eles fizeram mostraram ali a figura 1, né, de um paciente, mas eles não disseram se aquele paciente tinha algum problema ou não. Eles conseguiram mostrar as linhas quando fizeram em pacientes com síndrome nefrótica, com angina de peito. Aí o paciente tinha algum, então ainda não ficou claro nesse sentido o que realmente a metodologia, digamos assim, né, se deveriam ter usado somente em pacientes para dizer que sim, o estímulo funciona em pessoas normais também, aparece a linha, ou só no paciente com alguma doença. Pois é. Vamos lá, então. Vamos lá. Então, a introdução, ainda dentro da introdução, né, que eles induziram as linhas termais semelhantes a meridianos pelo método do estímulo, então, de luz de pulso mineral, e de modo que pela primeira vez no mundo, segundo eles, foi visualizado o trajeto do meridiano no braço e na perna do ser humano. Quando alguns pontos de acupuntura nos braços e perna foram estimulados pelo, então, aparelhinho estimulador de luz de pulso mineral, MPLS, as linhas térmicas altas semelhantes a meridianos foram induzidas ao longo dos meridianos clássicos após 3 minutos, geralmente, de estímulo. O aumento de temperatura, em média, de 1,85
mais ou menos 0,52 graus centígrados, né, Celsius, e um P menor do que 0,001. Então, na figura 2, mostrando agora, então, o aparelhinho, né, aqui, colocando no ponto de acupuntura baço pâncreas 3 e rim 3, desculpa, né, baço pâncreas 6 e rim 3, né, e os critérios de visualização teria que aparecer justamente nesses trajetos, né, aqui eu coloquei também, só para ficar mais fácil das pessoas entender os pontos que foram usados, rim 3, baço pâncreas 6 e baço pâncreas 4, então, e apareceu aí pela primeira vez, então, quando eles estimularam esses pontos, baço pâncreas 4 aqui e rim 3, o trajeto do meridiano do baço pâncreas. Então, pela primeira vez, há uma linha semelhante à linha descrita na MTC, apareceu com a indução, então, com esse estímulo da luz de pulso mineral, alcançando, então, o critério de visualização do meridiano. E a temperatura aumentou, a temperatura foi de 2,1 graus. Você vê que na imagem, né, fica bem claro o trajeto, sim, tanto claro. proximal quanto distal, né? E é um estímulo feito por luz. Existe luz pulsátil, LED pulsátil eu não sei qual que eles usaram, mas tem aqueles LED de 850 nanômetros que o pessoal usa para estimulação celular, inclusive para cultura de célula-tronco, mas também para tratamento, assim, né, como uma fototerapia com LED pulsátil. E interessante, você vê que no estímulo lá no rim, ele botou no rim e no baço pâncreas. No baço pâncreas, né? Mas no rim não mudou nada. Não, é que, na verdade, o que eu estou pensando aqui é que ele usou o baço pâncreas porque o baço pâncreas é um ponto onde une 3 meridianos. Então, ele é um ponto onde une os meridianos yin. Então, acho que foi por isso que ele usou o baço pâncreas aqui, tá? Mas o rim, ele usou em pacientes com síndrome nefrótica. Então, vamos ver mais adiante aqui o que vai aparecer aqui. Tem mais coisas que vai aparecer o rim. Aparece mais adiante. Vamos lá, vamos tocar. Mas o que eu acho interessante depois, vamos ver quando ele descreve, é que a frequência que ele usa. E ele usa baixa frequência no estímulo. Isso é importante, porque baixa frequência realmente dá a questão da neuromodulação. Então, estou puxando um pouquinho para o meu assado, que daí eu comecei a entender um pouquinho por que deu o resultado no meu ponto de vista, né? Mas vamos lá, vamos dar sequência aqui. Bom, então isso já foi dito, que foi justamente a figura 2, né? Então, os resultados mostraram objetivamente que os estímulos de luz de pulso mineral são muito mais poderosos, isso ele afirmando, né, na capacidade de ativação do meridiano, do que a própria acupuntura. Ele deu essa afirmação, que esse aparelhinho tem um poder maior, então, de ativar o meridiano. E também a habilidade de ativar o meridiano irá ativar o órgão-alvo, ou seja, o órgão relacionado àquele meridiano. Então, no caso do baço pâncreas, seria baço e pâncreas, no caso do rim, o rim, no caso do fígado, e assim por diante, né? Que está conectado ao longo do meridiano, de modo que tratará a doença órgão-alvo sem o uso de drogas. Então, eles usaram só o estímulo para o tratamento das doenças. É uma pena que naquela imagem que se mostrou anterior, Cid, que ele não mostrou a coxa, não mostrou lá todo o trajeto completo, né? Então, a foto é só isso. Não, isso é importante porque o pessoal que estuda o efeito da acupuntura, né, poder fazer na imagem térmica sempre mais amplo, né? Então vão ver todo o caminho, todo o trajeto do que ficar só naquela região onde você está estimulando. Às vezes, né, porque para poder perceber o efeito do tratamento, isso é muito recomendado. E até onde realmente iria a visualização, né? Pois é, e de repente pudesse mudar o trajeto dali para uma outra região, não sei, né? Então, tudo isso cria uma certa dúvida, né? Claro. Com certeza que seria muito interessante se houvesse essa foto do corpo inteiro.
Então, a linha termal alta, semelhante ao meridiano, eles consideraram um novo corpo humano fisiológico, fenômeno que a medicina moderna nunca conheceu. O objetivo, então, do estudo é explicar que a linha termal alta, semelhante ao meridiano, como novo fenômeno fisiológico do corpo humano, é a poderosa evidência para comprovar a existência dos meridianos no corpo humano. Isso é interessante, ele quer dizer, na verdade, se a gente não exagerar, sem exagerar muito, né? Mas que é interessante a gente mostrar que tem estímulos que são distantes, como a gente já viu em aula, né? Uhum. Que realmente é uma fisiologia diferente a ser estudada, né? E que se comporta nesses trajetos já definidos que são os meridianos, né? Nós que fizemos a acupuntura, a gente sabe, a gente tem consciência que isso tudo funciona, né? Sabendo os pontos e relacionar com a queixa dos pacientes e interpretar justamente. Então a gente já sabe disso, mas para quem não, então o objetivo deles, que são acupunturistas também, provavelmente é mostrar principalmente para as pessoas que desconfiam da acupuntura, digamos assim, já que são pontos que eu acho que o objetivo do trabalho também é para esse fim. E a importância também, Sidney, assim, imagine isso está dentro de um livro de fisiologia humana, Uhum. fisiologia ou neurofisiologia, pelo fato de poder explicar um fenômeno. E para chegar nesse ponto, eu acredito que ainda falta reprodução, né? Então, toda vez que eu faço aquele ponto, realmente cria aquele trajeto, cria aquele caminho. Então, à medida que a gente puder mapear mais Repetir. isso e construir realmente um atlas de informação que reproduza um meridiano, pode ser através de um estímulo do LED, ou moxa, qualquer laser ou agulha, não sei. Se alguém conseguir reproduzir isso, mostrar todos os meridianos, ou pelo menos grande parte deles, e ser reproduzível, né? Você faz aí, eu faço aqui, consigo mostrar na termografia. O grande lance aqui é que a termografia é um instrumento que vai monitorar isso, vai documentar, né? Vai servir para fazer esse atlas, essa avaliação, vai poder ajudar na descrição fisiológica disso e validação e reprodução entre os pares, né? Então, é muito interessante esse tipo de estudo, só que ainda carece um pouquinho ainda dessas mais tentativas ou mais esforço por parte das pessoas que estão fazendo isso, né? Com certeza, com certeza. Vamos lá, então. Então, material e métodos. Aqui vamos falar um pouquinho do estimulador de luz de pulso mineral, aqui na figurinha. Então, aqui eu já mostrei essa figurinha, essa foto, o estimulador conectado, então, no ponto de baço pâncreas 6 e rim 3. Ele tem a função de liga e desliga, o aparelhinho, né? E aqui o espectro, então, do LEDzinho, e os pontos, alguns dos pontos que foram usados no experimento, né? Todos eles aqui têm um etc., então foram usados outros que não foram citados no trabalho. E a temperatura ambiente de 23 a 25 graus e umidade de 40% a 60% para a indução, então, da linha semelhante à meridiana, linha termal. É uma terapia não invasiva. Então, a fonte de luz é um LED de 360 a 700 nanômetros, isso aqui? Deve ser. E o filtro de luz mineral é adesivado no LED frontal. A frequência da luz de pulso liga-desliga é igual à batida do coração, média de 1,25 Hz. É isso que eu achei interessante, a frequência baixa. E a forma de onda é a onda típica do eletrocardiograma. O elemento da película mineral é um extrato sólido de Bohr. Aqui uma palavra, procurei saber o que seria isso, é uma raiz que existe na China, né? Sei lá como é que é, Kunkan-Jakdol. Não sei nem se isso é muito popular por lá. Então, achei muito interessante ser uma frequência baixa, porque baixa frequência, quando a gente, na neuromodulação, é justamente o que a gente usa para que ocorra resultados muito legais no termos de tratamento e alteração e indução da neuroplasticidade. Bom, usado, então, em relação à termografia, 2 câmeras infravermelhas, uma FLIR C2, uma Fujisto 1200A, e que foram usados para, então, a medição. A faixa espectral da câmera
estava entre 7,5 a 13 micrômetros, e a faixa de temperatura está entre menos 40 a 800 graus. Isso é que eu não entendi. Tu consegue, sobre essa faixa de temperatura, alguma coisa, Marcos? Não, ele quer dizer assim, é que, na verdade, claro, eles não mediram nada de 800 graus, é que a câmera permite essa Permite? mensuração de menos 40 a 800. A É, faixa porque especial da câmera. é, que é um exagero para nós, a gente não precisa trabalhar em cima dessa Não, faixa tudo toda. bem. É, E nem é menos 40, né? é, Muito bem, então. Vamos lá. A linha termal, semelhante a meridiano, do rim, foi induzida, e a cura da síndrome nefrótica pelo estimulador, e houve a cura da síndrome nefrótica pelo estimulador de luz de pulso mineral. Se isso se comprovar, eu queria ter um aparelho desse também. Mas vamos lá. Pacientes com síndrome nefrótica, então, 35 homens, 27 mulheres, na idade de 49 e meio a 1,8 anos. O dispositivo de estímulo foi exatamente o estimulador, então, de luz de pulso mineral, e os pontos de acupuntura do estímulo foram rim 3, baço pâncreas 3 e bexiga 23. Então, aqui mostrando onde é que é o bexiga 23, que isso não está no trabalho, eu que acrescentei, baço pâncreas 6, rim 3. Os pontos de acupuntura selecionados foram estimulados, então, por 50 a 60 minutos, uma vez por dia. E esse método foi realizado em todos os pacientes por 25 a 35 dias. Então, em todos os pacientes, 35 homens e 27 mulheres. uhum. Foram Você vê, não é comum, né, tratar ou dar tanto algum tempo. tipo de apoio, de acupuntura na síndrome nefrótica, ou é comum isso, Sidney? Olha, eu acho que o Não, paciente com síndrome nefrótica, eu já tratei um paciente. São poucos mas que nos pela dor? procuram. São poucos que nos procuram. Eu já Hum. tratei, o resultado começou a ficar muito interessante, e o paciente deixou de aparecer, deixou de vir. Deixou de Então, vir. será que melhorou? Não, eu sei que melhorou porque eu conheci o paciente, mas, Sim, infelizmente, prosseguimento. digamos assim, o colega médico estava tratando, né, o nefrologista meio que induziu a não continuar o tratamento, mesmo estando melhorando. Bom, paciência, né? Acontece sempre, muitas vezes. Mas ele não nos procuram, pelo menos a mim, não tem essa histórico de tratamento de síndrome nefrótica. A linha térmica alta tipo meridiano, induzindo a cura de angina do peito por estimulador de luz de pulso mineral, também foi usado como tratamento, né? E o paciente, então, foi aí, eu vi que foi, pelo que eu entendi do artigo, apenas um paciente, né, do sexo feminino, idade 57, foi estimulada por esse estimulador de pulso mineral. O ponto utilizado foi pericárdio 6, e também foi durante 50, 60 minutos, uma vez ao dia. E esse método foi usado durante 15 dias na paciente, que não usou drogas, não usou nitroglicerina, não usou isosorbina, não usou atenolol, nem dietiazem, nem outras medicações. Resultados e discussões, então, repetindo o que ele já mencionou no artigo, né, que a linha termal é semelhante ao meridiano, o rim foi induzido, e também houve a cura da síndrome nefrótica pelo estimulador de luz do pulso mineral. Rim e baço pâncreas, essas linhas foram induzidas em paciente com síndrome nefrótica, pelos aqueles pontos que a gente colocou antes, né? E quando os pontos de acupuntura baço pâncreas 6 foram estimulados pelo estimulador de pulso mineral, rim e baço pâncreas, meridiano alto e as linhas térmicas foram induzidas ao longo dos meridianos clássicos, rim e baço pâncreas após 3 minutos normalmente. É isso que eu queria te mostrar depois. Tu falou que não apareceu os outros meridianos, né? Vai aparecer agora com a estimulação. Eles conseguiram mostrar isso com a termo. E o aumento de temperatura na linha semelhante termal alta do rim foi em média de 1,44 mais menos 0,64 graus Celsius, e no baço pâncreas foi em média 1,95 mais ou menos 0,48 de temperatura graus Celsius.
E a, Bastante, 1 grau, quase 2 graus de diferença, muita coisa. é, E é no trajeto, né? é Interessante no que trajeto, é no trajeto. não é a pé, no pé todo, é o caminho, É o exatamente. caminho. Então, realmente, comprova, né, É. que houve essa, Não, dos essa, trabalhos é um dos mais que impressionantes, assim, né? Eu já vi o do Mocha, mas do Mocha eles criticaram muito porque eles iam passando a Mocha sobre o meridiano. Então, peraí, aí esquentando, você está esquentando, então você está está esquentando. reduzindo. Quer dizer, se eu mudar o caminho, então eu vou desenhar outra coisa, né? Está Isso não esquentando. dá para fazer no trabalho, não falou isso. Mas nesse aqui não, você dá 3 pontos No praticamente, né? ponto de acupuntura, né? Distantes, e ele vai fazendo todo o trajeto até Trajeto. a parte Não, proximal, onde ele é está estimando. interessante, sim. É. Então, uma figura que vou mostrar agora, figura 4, vai mostrar justamente isso, as linhas termais altas semelhantes do rim e do baço pâncreas, que foram induzidos, então, nos pacientes com síndrome nefrótica, quando o ponto de acupuntura baço pâncreas 6 foi estimulado. Nos meridianos baço pâncreas, rim e fígado, que é os 3 meridianos que cruzam, né, naquele ponto baço pâncreas 6, pela teoria clássica do meridiano, e está conectado ao rim ao longo do meridiano nos pontos de acupuntura rim 3 e baço pâncreas 6. Então, aqui agora vem a figurinha mostrando exatamente isso, tá? Então, nós temos aqui, eu coloquei o desenho, né, do meridiano do baço pâncreas e o desenho do meridiano do rim. E aqui os pontos que foram pelo aparelhos estimulados, né? E aqui o baço pâncreas é justamente o ponto de cruzamento dos 3 canais de energia indo do pé. Tem o fígado também. Mas apareceu aqui atrás, mais para trás, o rim e um pouco mais para frente o baço pâncreas. Então tem a linha mais atrás e a linha mais na frente. Então a linha mais na frente é o baço pâncreas e a linha mais atrás o rim, do meridiano do rim. Então a taxa de indução foi de 80,7%, né? E um P menor do que 0,01. Então, aqui mostrando o curso clássico, justamente do meridiano do rim e também no meridiano do baço pâncreas. E os estímulos os trajetos foram aparecendo justamente após 3 minutos de estímulo. Quer É comentar alguma coisa interessante aqui? que, eu ia comentar, nessas Uhum, imagens, ele parece um padrão mais venoso, né, da própria, não diria que tem varizes ali, mas das veias locais que estão por ali, né? Mas se a gente observar as imagens que você já mostrou antes, e talvez as que eu vou mostrar para frente, você vai ver que não é um padrão venoso, é um uhum. padrão de uma linha mesmo, né? Então fica bastante curioso de procurar e reproduzir alguma coisa nesse sentido, né? Tá bem. Bom, então aqui nós já vimos essa. E o resultado, então, mostra objetivamente que qualquer sinal, ou no caso energia, é transmitido ao longo do meridiano clássico, né, do rim do baço pâncreas, quando o ponto de acupuntura baço pâncreas 6 é estimulado pelo estimulador de pulso, né, mineral. A linha termal semelhante ao rim, induzida pela forte mudança fisiológica ao longo do curso clássico do meridiano do rim. Isso é que eles concluíram. Mostra objetivamente que os estímulos pela luz de pulso mineral podem causar forte mudança fisiológica e o efeito de cura no rim, o órgão-alvo conectado ao longo dos meridianos sem qualquer uso de drogas, que eles usaram no caso da síndrome nefrótica que estão referindo aqui. Então, a cura da síndrome nefrótica pelo estimulador de luz de pulso mineral. Foi medida, então, que foi visto que a quantidade de urina diária não alterou nos primeiros 5 a 7 dias, mas, depois disso, a quantidade urinária aumentou consideravelmente, foi para 3.000 ml, ou seja, 3 litros, né? Antes era 170 ml, antes do tratamento, passou para 3.000 ml. E após uma semana, começou a decair, começou a diminuir, e chegou a 1 litro por dia. E ficou nessa quantidade mantida, entre 1 litro e 1,5 litro por dia. E todo o edema e ascite desapareceram sem qualquer uso de medicação, sem diurético, esteroides, ciclofosfamida, como mostra essa tabelinha 1 aqui. Então, antes do tratamento do estímulo, era 170 ml, a quantidade de urina diária. Nos primeiros 5 dias a 7 dias se manteve no mesmo padrão,
e após, sim, começou a aumentar consideravelmente, chegando, então, no 11º dia, mais ou menos, nessa faixa, a 3 litros diários. Depois diminuiu, e aí se manteve em 1.000 litros, 1.000 a 1.500, 1.000 litros, 1.000 ml e 1.500 ml. E a proteinúria também houve uma considerável melhora, né? Melhorou totalmente, porque ela se tornou negativa. Estava em 5,6, mais ou menos 1,4 gramas. Então, um P menor que 0,001, menor que 0,01, e a albumina sérica após o tratamento também passou de 4,1, passou para 4,1, mais ou menos 0,5 gramas, e antes do tratamento estava 1,5, mais ou menos 0,8 gramas. Também um P menor que 0,01. E aqui está a tabelinha, então, mostrando justamente isso, que antes do estímulo, os valores, e após o estímulo, a melhora considerável. Então, a síndrome nefrótica, uma doença renal refratária, foi tratada com o estimulador de luz de pulso mineral, sem qualquer uso de medicamentos. E a taxa de eficácia foi de 83,7. Então, super considerável, né? O resultado que tiveram. Um P menor Isso que já é um 0,0. trabalho à parte, né? Não precisaria nem falar dos meridianos daqui, né? Também Porque acho. é um resultado impressionante, assim, né? Impressionante. Literalmente Agora, impressionante. mas existe esse efeito, né, assim, da acupuntura para estimular a diurese, nesse sentido? Isso é muito evidente, assim como que é? Olha, eu vou ser sincero contigo, eu uso muita neuromodulação, tá? Aham. E tem um colega nosso que foi um aluno meu, ele é cirurgião gástrico, e ele, quando tem algum problema de ascite, ele entra em contato para a gente estudar o que vamos fazer. A gente faz neuromodulação e a ascite seca. É bem Uhum. interessante. É Legal. bem E, interessante. Mas interessante também com também. estímulo, né? Só que o estímulo agora com é, um estímulo aí elétrico, em baixa frequência também. E interessante que como ele mexe com o membro inferior e ele está aumentando a circulação venosa do membro inferior, né? Talvez facilitando a circulação venosa ou a drenagem nesse sentido. Não sei. Na neuromodulação, eu até posso usar o membro inferior no caso, mas eu uso para ascite a nível abdominal, o estímulo, com a Uhum. neuromodulação. Os mesmos pontos, Cida? Não, a neuromodulação não usa pontos de acupuntura, não precisa usar pontos de acupuntura. Tá. Então, por isso que a neuromodulação, não há necessidade de o médico ter feito acupuntura antes para realizar, para conhecer a metodologia. Ela é uma ferramenta que tu não precisa ter o curso, a graduação, a pós-graduação de acupuntura para, Independente da acupuntura. independente da acupuntura. Qualquer Ah, certo. especialidade Então pode não. usar a Certo. ferramenta, Ok. porque não usa os pontos de acupuntura. Certo. Não há Então não tem nada. necessidade. Então não é acupuntura. Sim. Este resultado mostra que o novo sistema circulatório realmente existe no corpo humano, que está tendo poderosa capacidade de cura de doenças mais poderosa do que a medicina moderna. E o novo sistema circulatório aparece uma poderosa mudança fisiológica, aumento linear da temperatura nas linhas induzidas, né, semelhantes a meridianos, ao longo dos meridianos clássicos do rim, e simultaneamente aparece uma poderosa ação de tratamento no rim, que é o órgão-alvo, né, conectado ao longo dos meridianos pelo ponto R3, e pontos da acupuntura baço pâncreas 6 no membro inferior. Como resultado, o trajeto e a função fisiológica do novo sistema circulatório é o mesmo trajeto e função do rim meridiano pela teoria dos meridianos da MTC, medicina tradicional chinesa. Portanto, a conclusão, o meridiano de acupuntura é o canal, já repetindo o que eles falaram lá no início, né, através do qual o Qi e Shui fluem, pela teoria clássica dos meridianos. A acupuntura tem uma história de milhares de anos de tratamento de várias doenças, e o moderno estudo dos meridianos está sendo realizado durante décadas até agora, a partir de 1980. No entanto, infelizmente, ninguém nunca conseguiu reproduzir objetivamente o fenômeno fisiológico ao longo do curso clássico dos meridianos, de modo que a existência do meridiano no corpo humano não foi provada até agora. E o critério para que isso pudesse ocorrer, sobre a poderosa evidência para provar a existência do meridiano no corpo humano, é considerado como segue: haverá reprodução possível objetiva do fenômeno fisiológico,
que deve ser apresentado ao longo do curso de meridianos-alvos, uma parte ou um todo, quando qualquer ponto de acupuntura no braço e pernas do corpo humano são estimulados por qualquer fonte de estímulo. Isso, e simultaneamente, não só a reprodução do trajeto, mas as doenças gerais, mas doenças refratárias devem ser tratadas sem qualquer uso de drogas nos órgãos-alvos conectados ao longo dos meridianos pela teoria dos meridianos. Então, por outro lado, a linha termal induzida semelhante a meridianos, induzida pela poderosa mudança fisiológica no sistema circulatório, que realmente existe no corpo humano. A característica da indução por estímulos da linha de pulso dos meridianos é a seguinte: os fenômenos fisiológicos possíveis e objetivos de reprodução foram apresentados ao longo do alvo do curso dos meridianos, uma parte ou um todo, quando qualquer ponto de acupuntura no braço e nas pernas do corpo humano é estimulado por estímulos da linha de pulso mineral. E, simultaneamente, não só as doenças gerais, como angina de peito, mas as doenças refratárias, como síndrome nefrótica, foram tratadas sem qualquer uso de drogas nos órgãos-alvos, conectados ao longo do meridiano pela teoria dos meridianos. Como resultado, a linha termal alta semelhante ao meridiano é evidência poderosa para provar a existência de meridianos no corpo humano. E, a partir de agora, todos podem ver, então, a linha de pulso semelhante ao meridiano, um novo fenômeno fisiológico, a qualquer momento. A substância na base do fenômeno incondicionalmente. No futuro, todos nós devemos encontrar a base, substância do meridiano, de linha termal semelhante ao meridiano, fenômeno dos meridianos juntos. Estimulador, que é a versão 1 da luz de pulso mineral, pode induzir, então, a linha de pulso semelhante ao meridiano, a linha semelhante ao meridiano, e pode mostrar o efeito de cura não medicamentoso do órgão-alvo conectado ao longo da linha de pulso semelhante ao meridiano. Então, aqui as declarações enfim, sem conflito de interesse, e mais as referências bibliográficas. Bom, era o que eu consegui não foi na fácil. tradução. Mas a ideia era assim, era discutir realmente que tem gente estudando isso, né? Tem pessoas interessadas que têm mostrado um caminho para a documentação do meridiano, e nesse caso, a termografia ela serviu para a documentação do tratamento, né? Do tratamento ali com LED, né? Com a LED pulsátil, mas e não diagnóstico, né? Não foi usada como diagnóstico. Então ele não mostrou tipo uma alteração térmica que você pudesse dizer, isso aqui é o meridiano que está afetado. Não, ele já parte do diagnóstico clínico, né? Síndrome nefrótica ou angina pectoris ali, que é um outro trabalho, na verdade, depois eu acabei encontrando e até te mandei ali, Cid, que faz parte desse conjunto todo. Então ele faz o diagnóstico da doença e aí ele seleciona os pontos que ele acha interessante para o tratamento, ou que são recomendados para o tratamento, né? E a partir desses pontos que ele começa a visualizar, então, um efeito que segue o meridiano. Meio que, tipo assim, né? Você selecionou, fez o diagnóstico clínico, selecionei os pontos, crio e me vejo na imagem térmica que ele seguiu o meridiano, e que aquilo deu um resultado clínico, melhorou o paciente. Então, se talvez, ele não mostrou isso, mas talvez se não mostrasse o meridiano, talvez não tivesse uma relação, né, com a melhora do paciente. Então, o que dá para tentar aqui tirar de conclusão? Que se você faz um estímulo com agulha e ele faz o formato do meridiano que você está querendo estimular, você estaria no caminho certo de um tratamento, pelo menos ali, esperado com a acupuntura, né? Ele não falou exatamente quando se coloca as agulhas de acupuntura em vez do aparelho, o que foi feito nessas agulhas? Foi feito estímulo, se não foi, ficou como se só tivesse colocado as agulhas. Eles valorizou totalmente a agulha, né? E nós sabemos que, por exemplo, uma eletroacupuntura em cima aumenta 367 vezes o poder de ação. Então, provavelmente, acho interessante que alguns colegas possam até fazer isso agora no curso. Reproduzir, né? Ver se não consegue reproduzir com eletroacupuntura as linhas termais, digamos assim. Eu acho que seria interessante também as pessoas que trabalham com acupuntura e termografia, né? Termografia
acupuntura termoguiada, observar se há esse estímulo ao longo do ponto, não só, então, porque uma coisa é usar a termografia para diagnóstico. Estou vendo miofascial, estou vendo uma artrite, processo inflamatório e tal. A segunda coisa é você usar a termo para monitorar o efeito imediato do teu tratamento. Então, onde você botou a agulha ou botou algum outro estímulo, né, elétrico, luz, etc., aquilo reproduz um efeito distante. Eu acho que essa é a mensagem que a gente tem visto na prática acontecer, e eu acho que deveria ser mais documentado isso, ainda mais com o grupo agora nosso, aí fazendo mais acupuntura e termografia, documentar isso para chegar naquilo que eu falei de um atlas, né? Um atlas que pudesse reproduzir, que são, se eu não me engano, mais 365 pontos de acupuntura. Então, Fora os testar extras. eles sozinhos, né? Imagine a combinação, né? Então, quais são os efeitos daquele, quando se estimula aquele ponto? Qual que é o efeito daquele ponto? Depois vem as combinações, né? Ou estudar as combinações clássicas, para ver se elas reproduzem um efeito térmico igual em todo mundo, né? Seria interessante, mas talvez não fosse viável, em termos de tempo para eles, nesse trabalho, de fazer a avaliação térmica antes do corpo inteiro e depois na sequência do tratamento, né? Depois de tantas sessões, fazer de novo, depois no final fazer de novo, ver o que mudou no corpo do paciente. E também a questão um detalhe importante que tem que tomar cuidado é no ajuste da temperatura na imagem. Então, as imagens elas têm um intervalo lá de 35 a 29 graus. Então, essa faixa ela deve se manter até o final. Teve algumas imagens dele que não tem muito bem esse controle, né? Mas o ideal é que seja mantido esse intervalo até o final e não no modo automático, que ele fica variando, tem que ser no modo fixo. Para que você tenha, né? Porque senão você faz um ajuste para mais ou para menos, ele vai se adaptando e a gente acaba não percebendo isso. E também tudo tem que ser a mesma temperatura na sala, tudo tem que ser tudo igual para poder realmente ter A mesma temperatura, né? Os valores, as variáveis não podem ser variáveis, tem que ser fixas, digamos assim, em determinados, fixar determinados. E você veja, mesmo com a câmera com a menor resolução, a questão não é essa, a questão você consegue fazer imagem, consegue observar, né? Ele usa o modo multispectral ali, então é visual e térmico, que ajudou também. Então a questão não é a técnica, é saber fazer, porque instrumento hoje tem, né? Instrumento para fazer a pesquisa, para analisar, a questão é como interpretar e usar isso de forma correta. E uma coisa interessante também, que ali no começo você estava falando sobre aqueles conceitos do Shui, do Qi, do Shen, né? Então, na verdade, ele fala, é um conceito termográfico, né? Porque o nosso contraste na termografia é o sangue. Então, se aumenta o fluxo de sangue, você fica mais hiperradiante, a imagem fica evidente, né? Então, você vê o Shu, né? O sangue que está fluindo naquele território, naquele trajeto, naquele meridiano, né? Que, claro, está conduzindo energia térmica também, né? E quem conduz é o Qi, né? É o Qi. Então, tudo junto. Que é a energia térmica, e claro, vai circular, chegar no cérebro, na mente, ou nos órgãos, no Zhang Fu. Mas é muito interessante, né? São conhecimentos, é uma visão diferente de abordar o corpo humano, mas que também pode ser documentada por imagem térmica, né? E a gente deve tomar também o cuidado de não distorcer, né? Eu sempre falo para o pessoal, né? Por exemplo, a gente já tem a acupuntura clássica da medicina tradicional chinesa aí de 3.000 anos, que ela foi um pouco distorcida pelos jesuítas, né, Sidney? Sim. Foi adaptada, ela foi ajustada, e a gente está num outro mundo agora, numa outra era, outros equipamentos. Então, eu acho que a gente tem que considerar os tempos em que você está avaliando também, né? Então, na hora de escrever, não falar que se está errado, está certo, acho que cada um estava na sua época dentro do seu conhecimento, né? Então, respeitar a cultura chinesa sem deturpar ela. Então, a gente não precisa, isso eu aprendi também com o tempo, a gente não precisa reescrever a acupuntura clássica. Não, ela é uma filosofia, ela já está pronta lá, não tem que mexer. Eu posso criar uma outra situação, uma forma de visualização. Então, às vezes, a gente não precisa provar que o meridiano existe ou que o ponto de acupuntura existe. Não, ele está lá, está descrito, é a cultura, porque tem a questão cultural também, né?
e ponto. E depois tem uma fase, uma evolução. Talvez a neuromodulação é uma evolução disso, não sei, né? Mas é uma coisa diferente. Então não dá para Uhum. a gente não precisa provar que o meridiano existe, né? Não. Mas a gente vê que ele está ali presente e eu também eu posso criar como se fala, uma outra visão moderna com outro nome, com uma outra abordagem, dentro de conceitos antigos, como vamos chamar, a nossa medicina tradicional também é assim, né? Ela se baseia com estudos clássicos, com cirurgiões clássicos, e a coisa vai modificando ao longo do tempo, melhorando, mas sem a gente deturpar o que já foi no passado, né? Com certeza. Eu acho que todos nós, com o grupo, principalmente, né, fazendo aí o curso de termografia, todos nós vamos acrescentar muito aí o que já tem de bom, ou seja, cada um na sua especialidade vai poder aí trazer conceitos novos, né, como o pessoal tentou trazer aí nesse artigo com esse aparelhinho, que realmente é um aparelhinho que se comprovado, se for repetido, se puder repetir, vai ser um grande aparelho para o uso do acupunturista, principalmente, né? Só que eu não procurei, não achei nada, deve ser um protótipo mesmo. Verdade. Então tá bom, encerramos aqui. Agradeço o Sidney pelo esforço em traduzir Eu esse que artigo agradeço. difícil. Eu que agradeço. Né? E a gente vai somando conhecimentos, aprendendo, e foi uma boa oportunidade. Obrigado mais uma vez, Sidney. Até Eu que mais. agradeço. Abraço. Obrigado. Abraço. Tchau, tchau.